5 receitas práticas deliciosas de sobremesas doces. Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço desde já que assistam o vídeo até o fim para não perder nenhum detalhe e se manter em dia com as nossas deliciosas receitas para saborear com a família e amigos, e até por que não, uma renda extra. Já deixa seu like que é muito importante para nos motivar a sempre estar trazendo conteúdos como este. Inscreva-se e compartilhe. Ative o sininho de notificações para mais novidades. Lápis e papel na mão. Receita número 1. Bolo de chocolate com cobertura de ganache. Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, meia xícara de cacau em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo vegetal, 2 ovos. Cobertura: 200 gramas de chocolate meio amargo, 1 xícara de creme de leite. Passo a passo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma redonda com manteiga e farinha. Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o cacau em pó e o fermento. Adicione a essência de baunilha, o leite, o óleo vegetal e os ovos à mistura seca. Misture bem até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que um palito saia limpo ao ser inserido no centro do bolo. Enquanto o bolo assa, prepare a ganache. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas e misture-o com o creme de leite até obter uma cobertura lisa e brilhante. Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Cubra o bolo com a ganache e decore a gosto. Sirva em fatias. Receita número 2. Mousse de limão. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, suco de 4 limões. Passo a passo. Em uma tigela, misture o leite condensado e o creme de leite até obter uma mistura homogênea. Adicione o suco de limão e misture bem. Despeje a mousse em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Decore com raspas de limão antes de servir. Receita número 3. Torta de maçã. Ingredientes: massa, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 3/4 de xícara de manteiga gelada, cortada em cubos, 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Recheio: 5 a 6 maçãs descascadas, sem sementes e cortadas em fatias finas, meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de canela, 1/4 de colher de chá de noz moscada, suco de meio limão. Passo a passo. Em uma tigela grande, misture a farinha, o sal e o açúcar para a massa da torta. Adicione a manteiga gelada e misture com um cortador de massa ou com as mãos até formar uma textura de migalhas. Adicione a água gelada, 1 colher de sopa de cada vez, e misture até que a massa possa ser formada em uma bola. Divida a massa em 2 partes e achate cada uma em um disco. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Em uma tigela, misture as fatias de maçã, o açúcar, a farinha de trigo, a canela, a noz moscada e o suco de limão até que as maçãs estejam bem revestidas. Abra um dos discos de massa em uma superfície enfarinhada e transfira-o para uma forma de torta. Despeje o recheio de maçã sobre a massa. Abra o segundo disco de massa e cubra a torta. Feche as bordas e faça pequenos cortes na parte superior para liberar o vapor. Leve a torta ao forno por 40 a 45 minutos, ou até que a crosta esteja dourada e o recheio esteja borbulhante. Deixe a torta esfriar antes de servir. Receita número 4. Pudim de leite condensado. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 2 latas de leite, use a lata de leite condensado como medida.
4 ovos, uma colher de chá de essência de baunilha, calda de caramelo, pronta ou caseira. Passo a passo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Em uma forma de pudim, despeje a calda de caramelo, cobrindo o fundo e as laterais da forma. Despeje a mistura do pudim na forma caramelizada. Cubra a forma com papel alumínio e leve ao forno em banho-maria por aproximadamente 1 hora. Retire o papel alumínio e verifique se o pudim está firme. Se necessário, asse por mais alguns minutos. Deixe o pudim esfriar completamente antes de desenformar. Leve à geladeira por algumas horas ou até ficar bem gelado. Sirva o pudim gelado, acompanhado de calda de caramelo. Receita número 5. Brownie de nozes. Ingredientes: 200 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, uma colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de nozes picadas. Passo a passo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma quadrada com manteiga e farinha. Derreta o chocolate meio amargo e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Em uma tigela grande, misture o açúcar, os ovos e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Adicione a mistura de chocolate derretido à tigela e misture bem. Acrescente a farinha de trigo peneirada e misture até incorporar completamente. Adicione as nozes picadas e misture delicadamente. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que a parte superior esteja crocante e o centro ainda levemente úmido. Deixe esfriar antes de cortar em quadrados e servir. E aí, gostou das nossas sugestões? Esperamos que sim. O canal também disponibiliza reviews de diversos temas, procurando sempre deixar opiniões e alertas aos produtos diversos. Vou deixar um link da nossa playlist na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo contando qual foi a sua receita favorita e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Não perca mais tempo e experimente essas deliciosas sobremesas agora mesmo.